Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma aula do nosso curso de Panorama do Antigo Testamento. Para quem ainda não viu as outras aulas, é bom dar uma estudada, né, colocar as aulas em dia, mas esse estudo de hoje, ele não necessariamente está vinculado com os estudos anteriores. Então, é um estudo que não precisa dessa linha histórica para ser entendido. Mas a gente precisa ter uma noção, uma boa noção do que são os livros poéticos, os livros de sabedoria. E isso eu não vou tratar nessa aula de hoje. Eu vou deixar dois videozinhos, dois links aí na descrição, embaixo desse vídeo aqui de hoje no YouTube. E vocês podem até parar essa aula agora, ver esses vídeos e depois retomar a aula. Mas também podem deixar para o final, não tem problema. Não vai ser necessário para entender o estudo de hoje. Mas nós estamos começando uma nova fase, uma nova etapa no nosso curso. E nessa etapa nós vamos estudar sobre os livros de sabedoria e os livros poéticos. Hoje nós vamos tratar sobre o livro de Jó e posteriormente os livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tá? Então, é necessário vocês entenderem essa introdução, porque isso pode ser retomado nos outros livros, nos outros estudos. Mas antes de começarmos a falar sobre o estudo de hoje, eu quero que você ore comigo, para que Deus possa falar aos nossos corações e que a palavra dele toque realmente nas nossas vidas e gere transformação. Oremos? Senhor, graças te damos, ó Deus, por esse dia. Obrigada, Deus, porque nós estamos reunidos em teu nome, mesmo que cada um em sua casa, Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio, Deus, de termos tecnologias, de termos tantos recursos que são favoráveis para a propagação da tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor derrama sua misericórdia sobre nós e porque ela é renovada a cada manhã. Obrigada, Deus, porque por meio do sofrimento, o Senhor nos ensina mais sobre sua pessoa. O Senhor aperfeiçoa a nossa fé e assim nós podemos crescer espiritualmente, nós podemos crescer na vida cristã. Eu te peço, ó Deus, que esse estudo de hoje possa tocar o coração de cada um, como tocou o meu também. No nome de Jesus que nós oramos, amém. Bom, irmãos, antes de nós falarmos, né, sobre as histórias do livro de Jó, né, os ensinamentos que esse livro traz, eu quero trazer alguns aspectos gerais para a gente entender um pouco mais sobre esse livro. Bom, sobre a autoria, a gente não tem muito bem definido um autor do livro de Jó. O livro ele é anônimo, né? Ele não atribui a autoria a nenhum profeta, nenhum grande escritor, mas alguns nomes são cogitados como possíveis autores, como o próprio Jó, Eliú, que é um amigo de Jó citado aí no livro, Moisés, Salomão, Jeremias. Alguns nomes são considerados como os mais preferidos, que são Moisés e Salomão. Salomão, porque ele escreveu outros livros semelhantes, né? Livros de sabedoria, como Eclesiastes, como um livro poético chamado Cantares, né? Então, pode ser atribuída a Salomão por conta disso. Mas a tradição judaica atribui a autoria desse livro a Moisés, por alguns motivos. Primeiro, pela característica patriarcal desse livro. Então, Jó foi um grande patriarca, né? E nós vemos que o período em que existiram grandes patriarcas foi lá antes do Êxodo, né? Com Abraão, Isaac, Jacó, José. Né? Então, a gente vê que essa característica nos leva a entender que esse livro foi escrito há muito tempo atrás. Também, esse livro ele não trata sobre as intervenções divinas acontecidas no Êxodo. Então, esses argumentos são favoráveis
alguém que tenha sido, alguém que tenha vivido em tempos patriarcais ou logo depois desse período. Também esse livro ele é escrito no estilo árabe, e o cenário que nós conseguimos captar, né, pela leitura dos versos do livro de Jó, nós somos levados a entender que essa história aconteceu lá em Midian, onde Moisés viveu por 40 anos. Né? Então, também esse livro ele pode ter sido composto depois das dificuldades que Israel passou durante o deserto, né? Então, sobre inspiração divina. Na verdade, Moisés não teria visto Jó sofrendo, né, as suas dificuldades, né, passando por tudo que ele passou. Moisés teria ouvido falar sobre a história de Jó e ele foi inspirado divinamente para escrever esse livro. Então, na verdade, a gente vê aí que esse estilo árabe, esse cenário, dão a entender que era de uma época bem mais antiga, né, de uma época bem característica da época de Moisés. Também é provável que esse livro tenha sido revisado, porque ele tem uma linguagem mais recente. Então, isso quer dizer que, mesmo que a pessoa que escreveu tenha lido essa história, ela escreveu depois, né, com as suas próprias palavras, com a linguagem da época, né, do cotidiano ali. Então, isso mostra que a linguagem mais recente possa ser atribuída a Moisés, apesar da história ter acontecido antes de Moisés. Né? Então, por alguns desses motivos, é muito forte a suposição de que Moisés tenha sido o provável autor do livro de Jó. Sobre o cenário histórico, alguns afirmam que o livro de Jó não é uma narrativa de fato histórico e que o próprio Jó não existiu de fato. Então, por ser um livro poético, algumas pessoas questionam se Jó realmente existiu, se não é um livro só de ensinamentos, como, por exemplo, as parábolas de Jesus. Então, algumas pessoas consideram Jó como uma pessoa que não existiu. E a gente já vai ver por que essas objeções não são bem fundamentadas. Outras pessoas consideram o livro como apenas parcialmente histórico. Isso é, uma narrativa fictícia desenvolvida em torno de um núcleo de fatos. Então, algumas pessoas acreditam que, Jó existiu, ele passou por tudo isso, mas na verdade a história como ela foi escrita é uma ficção. Outras objeções à natureza histórica do livro, nós vamos poder ver mais para frente, mas todas elas estão longe de ser convincentes. Que objeções são essas? Primeiro, sobre artificialidade numérica. Olha só esse versículo aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse versículo, ele mostra para a gente alguns números, né? E esses números têm alguns significados. Né? Então, algumas pessoas que questionam a historicidade do livro de Jó questionam justamente por causa desses números. Né? A gente vê aí a repetição de números específicos e também números muito arredondados. Por exemplo, aí Jó, capítulo 1, versículo 2 e 3. Nós vemos que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. Esses números, eles provavelmente são arredondados. Então, algumas pessoas dizem que por terem arredondado esses números, né, dos bens, das riquezas de Jó, isso pode demonstrar que realmente elas não existiram de fato.
né? Mas em muitos outros livros da Bíblia nós temos números arredondados. E até hoje, se a gente parar para pensar, nós usamos números arredondados, né? Para fazer estatísticas, ou até mesmo quando a gente vai contar alguma história, não necessariamente a gente está mentindo, ocultando fatos, mas a gente faz arredonda números para ficar mais inteligível. Também a gente tem aí a repetição dos números 3 e 7, que podem ter um significado simbólico. Algumas pessoas dizem que por ter significado simbólico, o livro não é verdadeiro, ou então a história não aconteceu de fato. Mas, mesmo que os números tenham significados, não quer dizer que realmente eles não tenham acontecido nessa quantidade, né? Por exemplo, tem outro versículo aí também, que também nós vemos a repetição desses números. Por exemplo, quando os 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região. Então a gente vê aí que também os amigos de Jó são 3, a repetição do número 3. Mais para frente, depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Então, para algumas pessoas, pode ser que isso seja simbólico, e realmente tem um significado simbólico. Mas, em outros livros da Bíblia, nós temos também números simbólicos, mas que realmente aconteceram de verdade, né? Então, o fato desses números serem simbólicos não quer dizer que o livro não possa ser, que a história de Jó não tenha acontecido, né? Outra coisa que nós vemos aí são os encontros de Satanás com o Senhor, né? Então, algumas pessoas questionam que esse encontro com Deus é muito mirabolante, que esse encontro com Deus nenhuma outra pessoa viveu, então não pode ter sido verdade essa história. Jó não pode ter existido por causa disso, né? Mas as escrituras, elas registram revelações semelhantes. Por exemplo, o próprio Jesus foi tentado no deserto, né? Então Deus permitiu que o seu filho fosse tentado. A pessoa mais justa, mais perfeita, né? A única pessoa perfeita que viveu aqui na Terra foi tentada por Satanás. Então a gente vê aí que Satanás oferece coisas para Jesus, né? Satanás, ele tenta Jesus ao extremo, e isso a gente vê que Deus permitiu, né? Então a gente pode fazer uma comparação com a situação de Jó. Então, na verdade, as escrituras ela mostram em vários momentos em que Satanás se encontrou com o Senhor, né, para pedir permissão para tocar na vida de pessoas justas. Outro fato, né, é porque a gente vê aí que o estilo literário, a gente vê que é uma poesia e não uma narrativa. Isso leva a acreditar que o texto possa ser ficção e não uma história de verdade, né? Então, algumas pessoas têm dificuldade de entender os textos poéticos como textos que relatam histórias que aconteceram na realidade. Algumas situações são semelhantes nesse sentido. Por exemplo, quando o povo de Israel saiu lá do Egito, atravessaram o mar, o que aconteceu? Eles foram libertos totalmente das mãos de Faraó. Essa é a história. Mas logo depois que eles atravessam o Mar Vermelho, a gente vai ter o cântico de Miriam, né? Então Miriam, ela vai cantar, ela vai fazer uma poesia declamando toda a história que se passou. Então, olha só, ela usa uma linguagem diferente para falar sobre o assunto que existiu. Davi fez isso várias vezes no livro de Salmos, né?
Então a gente vê que a poesia não necessariamente é ficção, mas tem pessoas que acham que, por ser poesia, a história de Jó não existiu de fato, né? Então a gente vê aí também o Cântico de Débora, né? Quando nós estudamos sobre juízes, a gente vê que Débora e Baraque foram vitoriosos na batalha, e logo depois tem o Cântico de Débora falando das vitórias que ela teve. Foi mentira porque foi uma poesia? Foi um cântico? Foi uma música? Não. Né? Então, nós usamos também músicas, poesias, para falar sobre quem Deus é. Então, é mentira, Deus não é assim de verdade. As histórias que nós contamos nas músicas não aconteceram de verdade? Aconteceram, e muitas vezes. Então, a Bíblia ela usa também as poesias para falar sobre verdades. Não só verdades históricas, mas verdades espirituais. Essas são as objeções, né? A gente vê a artificialidade numérica, a repetição dos números, a gente vê aí a contestação por causa do encontro de Satanás. Foi verdade mesmo? Eu acho isso muito esquisito. Ou então, o fato de ser poesia, né? O estilo literário. Essas são as objeções mais recorrentes para falar que o livro de Jó não é um livro que trata sobre uma história verdadeira. Mas a gente tem algumas razões fundamentais que nos ajudam a entender, né, a historicidade do livro de Jó. Primeiro é que Jó é identificado como habitante de Uz. Olha esse mapa aqui. Se Uz existiu, né? Aí tá aí circulado, né? Se Uz existiu, a cidade de Uz, né? Aí no reino de Edom, se essa cidade existiu, provavelmente Jó existiu também. Geralmente, as pessoas que são reais, elas estão vinculadas a datas, lugares. Então, o livro de Jó ele deixa bem claro que Jó viveu numa cidade chamada Uz, né? Também a gente vê na palavra de Deus Ezequiel e mencionando não só Jó, mas também Noé e Daniel. Lá no capítulo 14 de Ezequiel, a gente vê o profeta mencionando pessoas que existiram, como Noé e Daniel. E ele põe Jó no mesmo patamar que Noé e Daniel. Então, se Noé e Daniel existiram, logo Jó existiu também. Se ele foi mencionado junto com pessoas que existiram, por que o Jó vai ser uma pessoa que não existiu? Né? Em Tiago também, a gente vê aí que em Tiago capítulo 5, o apóstolo ele vai invocar a historicidade do sofrimento e da paciência de Jó. Do mesmo modo como ele invoca a historicidade dos profetas. Então, se os profetas existiram e Tiago, que foi um apóstolo inspirado por Deus, né, citou esses profetas e citou Jó também, então Jó também existiu. Então, são fundamentos nas escrituras, né, de que Jó foi um homem real, um homem que existiu de verdade. Também a gente vê aí as cenas celestes, né, do prólogo, que é a introdução, e o epílogo, que é o encerramento do livro, são obviamente históricas, apenas em virtude de sua revelação divina. Né? Então, tanto o prólogo como o epílogo, eles vão ser escritos por inspiração divina, e não porque alguém viveu para ver aquela situação toda. Quem viu Satanás, por exemplo, chegando ao trono de Deus e pedindo a vida de Jó, pedindo para tocar na saúde de Jó? Ninguém viu isso. Isso foi inspiração divina. Né? Um autor foi inspirado por Deus. E se ele foi inspirado por Deus, logo o que ele contou não pode ser mentira. Se nós acreditamos na Bíblia como verdade, nós acreditamos no livro de Jó como inspirado por Deus. Então nós devemos entender o livro de Jó como uma história verdadeira, apesar de não ser no estilo narrativo,
e devemos entender Jó como um homem verdadeiro. Por que eu estou tocando tanto nesse ponto? Né? Porque se Jó não foi um homem que existiu de verdade, logo o sofrimento dele não foi de verdade. E assim, esse ensinamento não serve para a nossa vida. Então, é bem importante nós entendermos a historicidade do livro de Jó, né? E isso está bem fundamentado, bem consolidado nas nossas mentes. Agora nós vamos ver um pouquinho, né, sobre as datas dos acontecimentos registrados. Então, em que lugar na história, né, aconteceu essa situação da vida de Jó? A gente vê aí que o cenário é um cenário patriarcal, né, entre Abraão e Moisés. Esse cenário é o que é geralmente aceito devido às seguintes considerações. Primeiro, o modelo patriarcal da vida e da religião no qual Jó age como pai sacerdote em sua casa. Então, nos primeiros capítulos, nós vemos que Jó, ele faz ofertas em favor dos filhos dele. Né? Então, isso dá a entender que é um modelo patriarcal de vida e de religião também. E esse modelo patriarcal é da época de Abraão até Moisés. Então, a gente vê aí que Jó existiu mais ou menos aí nesse período. A avançada idade de Jó está mais de acordo com a idade atingida pelos patriarcas. Então, Jó, ele tinha aí 140 anos. Né? Então, pelas idades que nós vemos, né, registradas na Bíblia, essa idade avançada nos mostra que Jó ele viveu há muitos anos atrás, bem antes do Êxodo. O fato de não haver referência à lei mosaica, quando fala sobre justiça, nem aos milagres do Êxodo, é um forte argumento a favor de uma data primitiva. Ou seja, Jó, ele não cita, quando ele fala sobre Deus, quando ele fala sobre justiça, ele não cita a lei de Moisés. Isso quer dizer que a lei não existia, provavelmente, não existia ainda. Então, isso remonta, né, um período anterior. Elifaz, o tematita, que era um amigo de Jó, talvez fosse um descendente próximo de Temã, neto de Esaú, sendo que o pai de Temã também era chamado Elifaz. Então, lá em Gênesis 36:15, nós temos a citação desse nome, né? Elifaz. Então, provavelmente, os acontecimentos registrados nesse livro aconteceram entre o período aí de Abraão e Moisés, né? Devido a essas considerações que eu citei. Alguns estudiosos discordam, lógico, né, da data em que o livro foi escrito. Então, alguns falam que foi escrito no século V a.C., o que torna ele muito mais recente. Outros falam que aconteceu no século VI, século VII, século VIII. Mas com base nos argumentos a favor da autoria de Moisés ou de Salomão, e no conhecimento da possibilidade posterior de posterior revisão linguística, ou seja, levando em consideração que o livro foi reescrito, revisado depois, as melhores opções de data seriam o princípio do século XV a.C., ou meados do século X a.C. Né? Então, a data em que o livro foi composto provavelmente foi no século XV ou até meados do século X a.C., que é basicamente esse período patriarcal. Sobre a posição geográfica, eu já citei, né, que as referências bíblicas a Uz sugerem um local a leste de Edom, como nós vimos no mapa. Né? Assim, o local provável dos acontecimentos seria o noroeste da Arábia, na região montanhosa e deserta, talvez 240 quilômetros a leste do Mar Morto. Vou mostrar o mapa de novo para vocês aqui, para vocês verem, né, que onde está o Mar Morto, onde está Uz, Jerusalém, para vocês saberem mais ou menos
né, onde Jó morava, onde aconteceu essa história, né? Então, Uz está aí circulado de vermelho, né? E aconteceu aí na Arábia, né? Não existia ainda, né, esse reino de Edom. Esse reino de Edom vai existir posteriormente, mas é mais ou menos onde aconteceu a história. Então, sobre o cenário religioso da época de Jó. A religião que Jó seguia era a religião na qual o pai era o sacerdote da família, né? Então, não existia o sumo sacerdote que levava as ofertas do povo diante do altar, lá no tabernáculo ou no templo. Não, era o pai, né? Era o chefe da família, era o grande patriarca que fazia essas ofertas pela família, né? O que sugere aí aos tempos de Abraão, porque Abraão fazia isso. Quando os ritos religiosos não faziam parte de uma organização religiosa, era, vamos dizer assim, uma religião individual. Antes do advento da lei de Moisés, praticava-se a devoção pessoal com a alegria e prosperidade. Também nós temos aí uma forte teologia legalista, né? O ponto de vista legalista dos três amigos de Jó, a gente vê que mais para frente a gente vai ver que ponto de vista é esse, mas a gente vê que é uma visão legalista sobre o pecado e sofrimento, né? Isso fazia parte das tradições, da ortodoxia adotada na época, que também era defendida por Jó, mas depois ele mudou de ideia, né? Ele mudou a visão dele sobre o pecado, sobre o sofrimento. Deus, ele era considerado uma divindade de causa e efeito, ou seja, se eu sou justo, logo eu vou ter prosperidade, ou se eu pratico pecado, logo eu vou sofrer. Então, Deus era considerado essa divindade que reagia ao que o homem fazia, de bom ou de ruim, que recompensava ou punia imediatamente de modo um tanto automático e indireto. Eles desconheciam o fato de Deus estar sempre pronto a estender sua misericórdia e graça aos indignos. Então a gente vai ter uma visão legalista, uma teologia legalista sobre o pecado, sobre o sofrimento, sobre graça e misericórdia. Então, qual é o objetivo do livro de Jó? Nós temos um objetivo central, que é mostrar Deus, que é mostrar que Deus geralmente usa a adversidade, bem como a prosperidade, para amadurecer o seu povo. Esse é o objetivo geral. Mas nós temos outros objetivos que nós podemos tratar aí como objetivos específicos, né? Um deles é mostrar a grande soberania de Deus sobre Satanás, né? Então, se a gente olhar por esse aspecto, a gente vê que Deus, ele é soberano, que até Satanás e seus demônios obedecem a Deus e fazem o propósito de Deus cumprir, né? Então, Deus, ele pode usar os piores ataques do diabo para o cumprimento dos seus objetivos e o bem do seu povo. Outro objetivo é mostrar a dinâmica da pessoa de Deus, quando ele se ocupa com o seu povo, não com regras mecânicas e legalistas, mas com infinita misericórdia e amor. Então, o livro de Jó, ele dá, vamos dizer assim, uma nova visão sobre quem Deus é, né? Na verdade, para a gente não deveria ser novo, né? A gente que tem as escrituras ao nosso alcance. Mas para eles, naquela época, eles não conseguiam entender dessa forma, Deus dessa forma, né? Um objetivo adicional é demonstrar a todo o universo a grande capacidade que Deus tem de reproduzir o seu amor nas pessoas, a ponto de suas reações serem adoração, mesmo quando não entendem. Então, o objetivo também é que as pessoas possam ver que o amor de Deus nas nossas vidas, mesmo que a gente não consiga entender, mesmo que a gente não seja capaz de demonstrar esse amor, mas Deus ele é capaz de reproduzir esse amor
por meio da vida dos seus filhos. Então, esse também é um objetivo do livro de Jó. Bom, agora partindo, né, para o livro em si, para as histórias, para os diálogos e os ensinamentos que esse livro traz, nós vamos ver agora o esboço do livro de Jó. Bom, nesse esboço que eu trouxe aqui para vocês, nós temos aí 3 partes, o livro dividido em 3 partes. O prólogo, que vai do capítulo 1 ao capítulo 2, o diálogo, que vai do capítulo 3 ao capítulo 42, no versículo 6, e o epílogo, que vai do último capítulo, que é o capítulo 42, dos versículos 7 ao 17. Então, o prólogo, ele vai mostrar como a aprovação de Jó originou-se nas deliberações dos céus, vai falar sobre a prosperidade e as perdas de Jó, e vai mostrar como Deus ordenou que ele fosse provado. O diálogo, que na verdade é a parte da poesia em si, vai apresentar teorias e os dogmas baseados em premissas imperfeitas e dados insuficientes. Aí nós vamos ter o diálogo dos 3 amigos de Jó. Também o epílogo, ele vai mostrar como a aprovação de Jó resultou em riquezas e bênçãos. Então, no prólogo, nós vemos aí Jó, uma pessoa retratado como uma pessoa justa, tinha muitas riquezas, muitos bens, como nós vimos no versículo anterior, ele tinha muito gado, ele tinha muitos bens, né? Ele tinha 10 filhos, então ele era um homem muito próspero, porque ele tinha uma família próspera e ele tinha riquezas. Por causa disso, Satanás, né, vai chegar diante de Deus e vai falar, olha, Jó, ele só é justo porque ele tem todas essas riquezas. Então, se essas posses, esses bens forem tomados dele, ele vai negar a fé. Então, Deus permite que Satanás tire todas as riquezas de Jó, que também tire a vida dos seus filhos. Então, Jó, ele vai continuar sendo piedoso apesar da adversidade. Depois disso, Satanás vai diante de Deus de novo e vai falar, olha, Jó, ele continua ainda reto e íntegro porque ele tem vida, ele tem saúde. Aí Deus fala para Satanás, então, vai lá e pode tocar na saúde de Jó, só não toque na vida dele. Então Jó vai ficar em total miséria, porque além de perder tudo, perder as riquezas, perder seus bens, ele vai perder seus filhos, a mulher dele vai negar, vai ficar com nojo dele, vai rejeitar Jó e vai falar, olha, você está nessa situação, amaldiçoa a Deus e morre. Né? Então é isso que ele vai ter depois de todo o sofrimento que ele vai passar. Né? Então, o diálogo ele vai ser iniciado por essa lamentação de Jó. Jó vai lamentar a situação que ele está vivendo. Ele vai falar que ele sofre tanto que ele não consegue dormir. Ele fala que a pele dele vai encher de feridas, que ele vai ter que ficar coçando com um caco, que sai vermes dessas feridas. Então, olha o nível de sofrimento que Jó chegou. Né? Então, ele se lamenta. Os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, eles vão vir de algumas cidades mais distantes na tentativa de consolar Jó, de conversar com Jó. Então, eles vão combinar de ir para lá. E eles vão ficar 7 dias e 7 noites chorando por conta da situação de Jó. Depois disso, vai ter um diálogo, eles vão ter uma conversa. Essa conversa vai ser dividida em 3 tríades, né? São 3 partes de 3 diálogos. Né? Então, a primeira tríade vamos ter, a primeira e a segunda tríade nós vamos ter Elifaz, Bildade e Zofar. Na terceira tríade, vamos ter Elifaz, Bildade e Eliú. Né? Então, em todos esses momentos, nós vamos ter argumentos dos amigos de Jó falando contra o que
Jó entendia como sofrimento ou como Jó entendia a situação que ele estava vivendo. Partindo um pouco para esse diálogo, nós vamos ter aí 3 rodadas, vamos dizer assim, de conversas. Pode parecer para a gente que não é uma conversa, porque nós temos vários capítulos de Elifaz falando, vários capítulos, aí vem Bildade, depois Zofar, e só aí que Jó fala. Mas, na verdade, pode ter acontecido interrupções, né? Só que esses diálogos foram escritos e organizados em forma de poesia. Então, por isso que nós temos essa separação. Então, nessa primeira parte do diálogo, Jó vai responder, vai falar que sua experiência vai provar que, na verdade, nem todo mundo que não peca sofre, ou seja, os justos também sofrem. Né? Não é só o ímpio que sofre. Os justos, eles não têm só prosperidade, eles têm aflições também. Só que ele vai falar para Jó, você tem que ser forte, né? Você tem que voltar para sua piedade antiga, quando você tinha prosperidade. Esse sofrimento que você está passando é decorrente de pecado, né? Então, é juízo de Deus sobre sua vida, né? Isso que ele vai dizer para Jó. Bildade vai falar que se Jó buscasse a Deus e se arrependesse, Deus o restauraria. Zofar vai dizer que essa declaração de Jó soa como vanglória, porque Jó vai dizer que ele é justo e mesmo assim ele sofre. Então Zofar vai falar, isso é vanglória. Então, qual é a ideia principal, né, desse diálogo desses amigos de Jó? É que Jó está sofrendo porque ele tem pecado. Se ele fosse próspero, aí sim ele seria justo, né? Então, na verdade, os amigos de Jó estão repreendendo esse pensamento dele. Depois nós vamos ter uma segunda rodada aí, né, da conversa. Jó vai se defender mais uma vez. Ele vai falar que nem sempre o perverso sofre, o justo também sofre. A prosperidade do perverso, ela pode durar a vida inteira. Ou seja, uma pessoa que é má, uma pessoa que é ímpia, pode ser próspero até o final da vida dele. Nada impede. Né? Então, às vezes, essa prosperidade vai atingir até os filhos, não tem as heranças? Os filhos eles podem desfrutar dessa prosperidade de pessoas ruins. Né? Então, Jó vai mostrar que os perversos eles sofrem, mas eles também têm prosperidade, e assim os justos também. Eles podem ser prósperos, mas sofrer. Então, agora vai ser mais severo. Né? Ele vai ridicularizar as palavras de Jó, vai dizer que Jó rejeitou o conhecimento tradicional. Então, qual é a característica de Elifaz, né? Ele vai usar a experiência para fundamentar os seus argumentos. Então, ele vai repreender Jó porque Jó se considera inocente. Bildade, ele já vai usar as tradições como para sustentar os seus argumentos. Ele vai falar, vai usar a cultura corrente para justificar por que Jó estava sofrendo. Então ele vai falar que a planta sem água é igual aos ímpios. Né? Então os ímpios eles são secos, eles não dão fruto, eles não têm vida. Já os justos são semelhantes às plantas regadas, ou seja, são vigorosas, têm frutos, são muito verdes, muito vivas. Então, Bildade ele vai falar que se Jó estava sofrendo, se Jó estava à beira da morte, é porque ele era ímpio. Zofar vai rejeitar a observação feita por Jó. Lembra que Jó se defendeu e falou que o perverso ele pode ser próspero? Zofar vai rejeitar isso e vai falar que Deus ele julga os ímpios, sim. Todos os ímpios são julgados em vida, né? Então ele vai rejeitar
essa opinião de Jó. Então, mais uma vez, Jó é ridicularizado, Jó é humilhado. Na terceira rodada da conversa, Jó vai protestar, né? Ele vai dizer que é inocente e esse protesto vai ser longo e ardoroso. Ele vai estimular Jó a se arrepender para que Deus lhe restaure a vida. Bildade vai dizer que o destino dos maus é enfrentar problemas e o final disso vai levar à morte. E dessa vez a gente não vai ter Zofar falando, vai ser Eliú. Provavelmente Eliú só vai falar agora porque ele é o mais novo, né? Então, na cultura da época, os mais novos falavam por último. Então, Eliú, ele vai ter um discurso um pouco diferente dos outros amigos, né? Ele vai aceitar os protestos de inocência de Jó. Ele vai falar que, embora isso seja genuíno da parte de Jó, a atitude de Jó atual, né, e a disposição mental que Jó estava naquele momento é que estavam erradas. Então ele vai falar que Jó podia ser até inocente, mas o jeito que ele estava pensando era errado. Então, depois disso, aí sim, Deus vai falar. Até esse momento, e nós não sabemos por quanto tempo Jó sofreu, né? Mas a gente sabe que durante esse momento inteiro de sofrimento, e que os amigos também condenaram Jó, Deus não falou. Jó questionou a Deus, questionou todo aquele sofrimento, mas em tudo isso, em todos esses questionamentos, Jó não pecou. Jó não abandonou a fé. Então a gente vê aí que Deus vai falar, né? E primeiramente, Deus, ele vai usar um pouco de ironia, né, para falar com Jó. Então, Deus vai falar, vai desafiar Jó e vai falar: "Você por acaso pode me ensinar as medidas da terra?" Ou seja, você pode me ensinar como a terra funciona? Você pode me ensinar como a criação, como é a dinâmica da criação? Também Deus, ele vai desafiar Jó a ensinar a respeito da justiça. Você pode me ensinar a ser justo? Me ensina aí, como eu tenho que ser justo? Né? Então, assim, Jó, ele se recolheu à sua insignificância. E eu acredito que Jó entendeu, né, realmente, que Deus ele estava fazendo aquilo ali porque ele era soberano. Né? Ele não devia explicação a Jó. Né? E Deus não explicou para Jó porque ele estava passando por aquele sofrimento. Em nenhum momento Deus explicou. Né? Então, a gente vê que Deus ele vai demonstrar aos amigos de Jó que eles estavam errados e que Jó estava correto. Que apesar de Jó ser justo, ele estava sofrendo. E para a gente parece ser um pouco paradoxo, né? Por que que eu que sou justa, eu que sou santa, eu escolhi a Deus, né? Por que que eu estou sofrendo, né? E foi o questionamento que Jó teve, né? E aqueles três amigos não entendiam isso, né? Eles achavam que o sofrimento de Jó era decorrente do pecado. Mas Jó mostrou mas Deus mostrou uma nova face. Para a gente pode até ser algo que não seja novo, né? Porque nós já lemos, muitos de nós já leram as escrituras, a gente conhece mais a Deus, mas naquela época eles consideravam Deus como um Deus que reagia, né, às situações. Então, para eles, Deus, ele punia o pecado e dava prosperidade para o justo. Era assim que eles entendiam. E depois dessa situação de Jó, todos eles viram que, na verdade, Deus ele pode agir de maneira diferente. Na verdade, Deus pode tomar nossos bens, pode tomar nossas riquezas, pode tomar até nossa saúde. E mesmo assim, a gente não ter pecado
e a consequência desse pecado ter sido, por exemplo, né, o sofrimento. Então, depois que Deus mostrou tudo isso para os amigos de Jó, eles se arrependeram, eles confessaram o seu erro e Jó orou por eles. Então, olha só, depois de todo esse sofrimento, a gente vê que Jó, ainda assim, né, ele se mantém íntegro, ele se mantém reto, ele não nega a Deus, apesar de questionar. Não é errado questionar a Deus, né? Não é errado falar, Deus, por que isso está acontecendo, né? Jó fez isso. Jó até teve pensamentos suicidas, né? Então, ele não tirou a própria vida, mas ele desejou não ter nem nascido, por causa de tanto sofrimento que ele passou. Mas em tudo isso, as escrituras falam que em tudo isso Jó não pecou, né? Então, e apesar de tudo isso que ele passou, ele orou por seus amigos. Então, o Senhor concedeu a Jó, né? Nós vemos aí no epílogo, voltando aí nosso esboço, que vai dos versículos 7 ao 17 do último capítulo. Primeiramente, a gente vê a integridade de Jó sendo provada, sua perversidade censurada, o fim do seu cativeiro, sua reintegração na sociedade, sua prosperidade final. Então, o epílogo ele vai mostrar como a aprovação de Jó resultou em riquezas e bênçãos. Então, Jó ele vai ter agora mais riquezas do que ele tinha antes de ser provado. Ele vai ter filhos também, ele vai ter mais filhos. Isso não quer dizer que se pode trocar a vida de um filho pelo outro, a gente sabe que isso não é possível. Mas Deus vai dar essa bênção de Jó poder ter filhos novamente. Então ele vai ser reintegrado na sociedade, a sua saúde vai ser devolvida. Então a gente vê aí que Jó ele vai ter mais bênçãos ainda depois que sua fé é provada, depois de todo esse sofrimento. Então, para a gente entender um pouquinho das contribuições do livro de Jó, sempre vem aquela pergunta, né? Mas por que os justos sofrem? Essa primitiva revelação de Deus responde a um dos maiores problemas do mundo. Por que Deus permite que os justos sofram, se Ele é amoroso e soberano? Então é uma coisa que a gente não consegue entender. Por que Deus, na sua soberania, no seu grande amor, Ele permite que seus filhos sofram? Né? Então, a origem do sofrimento, ela pode vir de alguns lugares, vamos dizer assim. Primeiro, o sofrimento, ele pode vir por meio de Satanás. Né? Então, Satanás ele vai usar o sofrimento para forçar a pessoa a renunciar a Deus. Então, o sofrimento pode ter essa origem. Também, o sofrimento ele pode ser um castigo para o pecado. Eu pontuei bastante que não necessariamente o pecado ele é corrigido como em forma de sofrimento por uma pessoa ímpia. Não necessariamente isso acontece, mas isso pode acontecer. Então, o sofrimento também pode ser um castigo para o pecado em vida. O sofrimento também ele é usado por Deus para corrigir e disciplinar, né? Então, isso também pode acontecer. Mas, Vanessa, você não falou que os amigos de Jó falaram tudo isso e estava errado? Eu não falei isso. Eu falei que na situação de Jó, os argumentos que eles usaram eram argumentos sem fundamento, porque Jó era justo. Mas o sofrimento ele pode ter todas essas origens, sim, né? Então, nos argumentos de Jó, a gente pode ver também que o sofrimento ele pode vir para o iníquo e não para o justo, né? E o contrário também pode acontecer. Também, depois, ele vai ver que o sofrimento ele pode ser um processo refinador, assim como o fogo refina o ouro, o sofrimento ele é usado por Deus para refinar nossas vidas.
Então, Jó, ele compreende isso no final, né, antes de ter sua vida restaurada. Deus também mostra outras origens do sofrimento por meio de toda essa história. Ele fala que o sofrimento, por meio dessa história, a gente consegue entender que o sofrimento é um privilégio que Deus dá ao seu povo, né, para contribuir, né, no cumprimento de um grande propósito. Um desses grandes propósitos é refutar Satanás, Satanás ser derrotado nessas situações, né? Então, Deus ele tem propósitos muito maiores. Ele usa o sofrimento do seu povo para que esse propósito seja cumprido. O sofrimento ele é um apelo para confiar quando não entendemos, porque saber o propósito poderia destruir o efeito. Então, às vezes, a fé ela é refinada, a fé é aprimorada, porque nós não sabemos de onde vem o sofrimento, porque nós não sabemos explicar por que nós estamos passando por aquela situação. Então Deus usa o sofrimento com esse objetivo também. O sofrimento ele pode ser um meio de Deus para trazer alguém a um ponto em que já não se sabe o que fazer. E esta de tal maneira, e essa pessoa está de tal maneira indefesa que somente Deus poderá tornar-se seu defensor. Então, todos esses motivos são motivos para o sofrimento do homem, né? Até então, as pessoas só achavam que o sofrimento ele era castigo, era provação, era correção, mas Deus mostra uma nova face do sofrimento, uma nova origem do sofrimento, que é para refinar a fé, refutar Satanás e cumprir os propósitos divinos. Também a gente vê que o livro de Jó ele pode contribuir apresentando Satanás como um grande adversário do homem. Então ele está descrito não como uma força do mal, mas como uma pessoa real desafiando a Deus, tendo enorme poder sobre a natureza e nutrindo grande inimizade contra aqueles que servem a Deus. É importante ressaltar que o diabo ele só chegou na presença de Deus porque Deus permitiu. Ele só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. Na vida não, né? Nas riquezas e na saúde, porque Deus permitiu. Então, o livro de Jó mostra, sim, o diabo como um grande adversário muito poderoso, mas mostra também a soberania de Deus sobre todos esses assuntos. Entretanto, a sua inimizade com o homem está sob observação atenta de Deus e restrita ao propósito divino. Então, tudo que o diabo faz está debaixo da soberania de Deus. E os crentes não podem ignorar essa situação. Também, o livro de Jó, ele mostra para a gente o colapso da ortodoxia insensível. Ou seja, ele mostra que esse sistema de tradições, ele entrou em colapso. Tanto na vida de Jó como nos seus amigos, porque Jó acreditava igual os amigos dele acreditavam. Eles acreditavam que os justos eram ricos, santos e saudáveis. Mas o sofrimento por qual o Jó passou abalou totalmente esse ponto de vista. Então, a religião verdadeira agora é descrita como a confiança em Deus a respeito das recompensas terrenas. A despeito, digo, das recompensas terrenas, tendo por alvo a ressurreição e o juízo final. Então, os sistemas, as tradições, a cultura da época entrou em colapso por causa disso. Então, para finalizar, como podemos ver o livro de Jó apontando para Cristo? Qual é a cristologia do livro de Jó? No seu desespero, Jó sentia a necessidade de um mediador. Ele, em alguns versículos, ele fala: eu sei que meu Redentor vive, né? E a gente sabe que o Redentor é Cristo Jesus. Como é que Jó tinha esse pensamento? Como é que ele teve esse pensamento, se não por meio do próprio Deus? Deus colocou em Jó essa necessidade de um Redentor, que mais tarde viria, né, na pessoa de Jesus Cristo.
E no capítulo 16, versículo 19, ele vai falar que tem um advogado nas alturas e um redentor vivo que o justificaria perante Deus. Embora Jó não tivesse a plena consciência de que o redentor seria mandado por Deus, Jó procurou cegamente e pela fé ele se agarrou a essa ideia. Ele se agarrou a esse pensamento de que alguém o livraria, de que alguém seria mediador, de que alguém o defenderia, assim como Jesus faz por aqueles que são os seus. O sofrimento desse patriarca retrata, de certa maneira, os sofrimentos de Cristo. Vamos recapitular os sofrimentos de Cristo? Foi declarado perfeito como Pai, pelo Pai, sofreu ataques de Satanás, foi acusado injustamente, ele se tornou pária para alcançar os párias, foi julgado como um indivíduo desprezível. Tudo isso Jó passou também. E a gente vai ver que Jesus encarnado, quando ele viveu aqui no meio de nós, ele passou por esses sofrimentos que Jó passou também. Então o livro de Jó ele aponta para Cristo nessas seguintes observações. Então, para finalizar, nós podemos concluir que o livro de Jó ele traz alguns ensinamentos. Primeiro, o fato é que Jó não deveria ter a explicação de seu sofrimento, e tudo dependesse desse simples fato. Se ele soubesse, não haveria lugar para a fé, e ele jamais poderia ter saído como ouro purificado do fogo. Às vezes, Deus permite que sejamos provados para aperfeiçoar a nossa fé e para que o nome dele seja glorificado. As Escrituras são tão sábias em suas retenções como em suas revelações. Então, as Escrituras, elas revelam muitas coisas, mas a palavra de Deus também deixa de revelar algumas coisas. Então, é revelado o suficiente para tornar a fé racional. E é retido o suficiente para dar à fé a oportunidade de crescer. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele revela aquilo que nós precisamos saber para que nossa fé não seja uma fé sem fundamento. Mas, ao mesmo tempo, ele retém essa revelação para que nossa fé possa crescer, para que nossa fé possa frutificar. Claro que, se considerarmos erradamente o tema do livro como sendo o problema do sofrimento como um todo, então o livro apresenta realmente um problema sem solução. Se a gente buscar o livro de Jó para ter solução para todos os problemas da humanidade, a gente não vai encontrar solução. Mas quando a gente lê o livro de Jó sob a seguinte pergunta: por que os justos sofrem? Então a gente vai conseguir aí achar um problema que é possível de ser solucionado, né? Então, para isso, o livro de Jó tem uma resposta, mas não para todos os sofrimentos que o homem passa. Não devemos questionar a justiça de Deus, porque temos a compreensão limitada dos seus sábios propósitos. Apesar de Jó ter questionado, e apesar disso não ser pecado, o livro de Jó ele nos ensina que, por mais que a gente questione, não adianta questionar. Deus, ele tem os propósitos eternos dele, né? E muitas vezes nós não vamos ter respostas para os sofrimentos e adversidades que nós passarmos aqui. Tal sofrimento, como aprendemos no livro de Jó, não é decorrente do castigo divino, mas medicinal. Não é punitivo, mas corretivo. Não é vingativo, mas disciplinar. Não é um castigo, mas um auxílio. Essa é a solução provisória. A solução final será dada naquele dia prometido, em que nós veremos um lugar, e nesse lugar nós estaremos face a face com Deus, e nós seremos conhecidos por Ele, e nós o conheceremos como Ele nos conhece.
né? Então, essa é a maravilhosa sabedoria que é passada por esse livro. Também não é possível consolar quem está sofrendo com acusações imaturas. O livro de Jó, irmãos, ensina pra gente algo muito valioso, que quando as pessoas estão sofrendo, nós não podemos chegar com 7 pedras nas mãos e achar que o que ela está passando é merecido. A gente tem que ouvir, a gente tem que aconselhar, lógico, mas a pessoa está sofrendo, né? Então a gente não pode chegar acusando, né? Por mais que seja uma situação em que a pessoa seja ímpia de verdade, você tem essa consciência e você tem a prova disso. Eu não acredito que no meio do sofrimento a gente tenha que machucar mais ainda uma pessoa. Então, o livro de Jó, ele mostra como os amigos de Jó machucaram ele e pioraram a situação dele, né? Com acusações, com fundamento, com argumentos infundamentados, né? Isso mostra pra gente se nós temos sido amigos bons ou ruins, né? Então, só com compaixão e oração é que nós podemos favorecer uma pessoa que está no meio do sofrimento. Depois que o sofrimento passar, aí sim nós podemos conversar com a pessoa e falar, vamos refletir, né? Como esse sofrimento ele gerou bênção ou maldição para sua vida, né? Mas eu não creio que no meio do sofrimento a pessoa ela deva ser castigada mais ainda, ser colocada mais para baixo ainda, né? E esse não deve ser nosso papel como amigos, né? Se uma pessoa tiver, né, na situação que Jó estava, né, sem família, sem os filhos, sem a saúde, nosso papel é apenas orar, chorar com os que choram, né? Ser realmente luz para aquela vida, ser instrumento de esperança para aquela vida, né? E depois, quando Deus der a oportunidade, realmente a gente possa exortar, né, aqueles que realmente erraram, ou então se alegrar com as bênçãos vindouras do sofrimento, né, de uma pessoa justa. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Essa aula ela não teve muito esse caráter devocional. Eu vou deixar isso para a leitura diária de vocês, né? Apesar de que nós tratamos muito sobre aspectos espirituais, sobre valores, sobre práticas do dia a dia, mas o que eu queria trazer aqui é uma visão de que Deus ele age da forma como ele quiser, né? Ele pode nos corrigir e ele pode nos abençoar, mas que o nome dele seja glorificado pelas nossas vidas. Então, que realmente a vida de Jó seja inspiração e a vida de Jó sirva de ensinamento para quando nós passarmos por momentos de sofrimento e adversidade. Eu espero que realmente essa aula tenha tocado no coração de vocês, que Deus tenha me usado como instrumento e nas próximas aulas nós possamos crescer mais na palavra, que nós possamos conhecer mais sobre Deus, sobre os mistérios que são revelados nas Escrituras. Abraço, até a próxima aula.